Então diz assim, irmãos, livro de Tiago, capítulo número 4, versículo 1: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e não têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a luta e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem, e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós nos anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Livro de Provérbios, capítulo número 1, versículo 28, o Senhor diz assim: então eles invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. E não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, dos seus próprios conselhos se fartarão. Somente até aqui, em nome de Jesus, vamos orar. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Rei de toda a terra, Senhor do universo, Deus que, Senhor, promove todas as coisas. Senhor, eu rogo a Ti agora que o Teu poder me envolva, Senhor. Envolve a minha vida, Senhor. Me enche com Teu Espírito Santo. Oh Deus, fala através dos meus lábios. Fala através, Senhor, da glória, Pai, da minha mente, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, se move no meio da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Edifica-nos, Senhor, agora, Senhor. Edifica este povo. Edifica a minha vida com o poder da Tua palavra, Senhor. Porque nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, é que eu te peço, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu nome. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Irmãos, talvez você esteja achando aí que o pastor vai dar umas cajadadas agora, né? Com essa palavra, né? Mas não, essa palavra ela foi escrita para a igreja, ela foi escrita para nós. E nada que vem de Deus, né, serve para nos destruir, mas aquilo que vem de Deus serve para o quê? Para nos edificar, para promover coisas que nós, às vezes, nós não imaginamos, ou às vezes nós não percebemos. Tiago estava falando aqui a respeito de algo que na minha visão espiritual é apavorante, né? Tiago estava exemplificando aqui, né, determinadas situações, mas que no meu ponto de vista são terríveis para o homem. E Salomão, ele também falou a respeito disso. Jeremias também falou a respeito disso, né? Isaías falou a respeito disso. Diversos profetas falaram a respeito disso, daquilo que para mim, né, é uma completa desolação, que é o que, né? Deus não ouvir o homem. E a Bíblia está repleta de exemplos daquilo que acontece quando, né,
Deus se entristece e das atitudes de Deus em relação, né, à oração e à busca de um povo, né, que não trata Deus como Ele deseja ser tratado. Em diversos trechos da palavra do Senhor, o Senhor Deus disse que Ele vira o rosto para a oração daqueles que são infiéis. Que o Senhor, Ele não ouve a oração daqueles que estão agindo contra os princípios do Senhor. Tiago disse aqui que o Senhor, Ele não atende a oração daqueles que buscam coisas que não são edificadoras. Deus ignora uma oração sem sabedoria. Deus ignora uma oração sem fé. Deus ignora uma oração daquele que busca o resultado de algo para a sua vida sem o verdadeiro arrependimento, sem a verdadeira entrega, sem a verdadeira busca no Senhor. O nosso Deus, Ele é verdadeiro, irmãos, e nós devemos compreender que nós devemos tratar as nossas vidas, para fazer com que as coisas que são de Deus aconteçam em nós. Não adianta nada nós olharmos para Deus e buscarmos a Deus, né, querendo de Deus coisas, sem que nós ofereçamos a Ele determinadas atitudes da nossa vida, né? O nosso Deus, Ele é um Deus que nos orientou tanto na sua palavra, que falou tanto na sua palavra a respeito de como nós devemos agir, a respeito do que nós devemos fazer, a respeito do que nós não podemos fazer, a respeito da vontade dEle, do desejo dEle para o homem. E todas as vezes que o homem ignora isso, deixando, né, para entregar a Deus os seus desejos pessoais, né, ignorando aquilo que está acontecendo na sua vida em relação a Deus, Deus não tem como responder essa oração. Existe uma confusão que muitas vezes os crentes têm e infelizmente muitas vezes motivado, né, pela igreja de hoje, essa igreja que nós falamos agora há pouco, uma igreja que não busca a Deus, uma igreja que não motiva as pessoas, sabe, a estarem na presença de Deus, né? Mas as pessoas, elas são doutrinadas hoje a fazerem coisas querendo trocar, né? Então eu dou, né? Eu dou para receber, e aquilo que as pessoas querem dar, né, são bens, são dinheiros, dinheiro, são ofertas, são dízimos às vezes que as pessoas dão para trocar algo por Deus, para que Deus possa se motivar para dar algo à vida delas, quando na verdade a nossa motivação de fazer a vontade de Deus é o quê? Obedecer. E obedecer porque nós o amamos. A nossa motivação para sermos dizimistas é porque nós amamos a Deus. A nossa motivação para nós ofertarmos a casa de Deus é porque nós amamos a Deus, né? A nossa grande motivação, sabe, para mudarmos de vida, para pararmos de pecar, é porque nós amamos a Deus, né? E obviamente que o amor a Deus envolve uma série de sentimentos do homem, e o temor é um deles, né? Às vezes nós deixamos de fazer algo porque nós tememos entristecer a Deus, porque nós tememos não fazer a vontade de Deus, né? E aí você começa a ver exemplos bíblicos, né? Davi, desesperado quando pecou e pediu a Deus que Ele não retirasse dele o seu Espírito Santo, né? Davi, quando mandou matar ali o esposo de Betseba, Urias, né? Davi, quando adulterou, né? E o profeta Natã, né? Colocou ali, né? No coração de Davi a revelação que Deus conhecia tudo aquilo, né? E Davi se arrependeu, correu para os braços do Senhor, pediu perdão, e o grande clamor dele era que Deus não tirasse dele o seu Espírito Santo. E nós, nós devemos ter esse sentimento de Davi, né? Pelas nossas atitudes,
né, através das nossas atitudes, nós perdermos coisas de Deus. Poxa, se eu fizer isso, eu não vou sentir a presença de Deus. Se eu deixar de fazer isso, eu não vou sentir o Senhor. Eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus. Sabe, se eu não mudar a minha vida espiritual, eu vou ser um crente superficial. Eu vou ser um crente, né? Eu vou ser um crente como milhões e milhões e milhões e milhões que estão por aí, cuja salvação é questionável, cuja salvação é extremamente questionável, né? A nossa satisfação em relação a Deus é o quê? É receber os resultados das nossas atitudes, para que nós possamos sentir cada vez mais Deus na nossa vida. Porque quando nós sentimos Deus, nós mudamos o nosso caráter. Quando nós sentimos Deus, nós, né, percebemos ali os valores que são de Deus nas nossas vidas, e nós temos ali a nossa mente aberta para que nós enxerguemos no universo todo, no mundo todo, aquilo que Deus fez. Então nós vemos Deus em tudo quanto é canto, né? Semana eu estava em casa lá e olhava Deus assim, olhava Deus para um canto ali da minha casa, e eu me lembrava de algo que Deus fez, não no canto da casa, mas eu olhava no canto da casa, poxa, Deus fez isso, né? Aí eu olhava no outro canto da casa, poxa, Deus fez aquilo, né? E isso, irmãos amados, né, foi durante o dia, não foi assim algo sequencial, mas foi algo contemplativo daquilo, né, que é a nossa vida em relação a Deus. Deus certa vez ele falou assim para Moisés, falou através de Moisés. O povo estava entrando na terra prometida, né? O povo estava entrando na terra prometida, e ele falou assim: olha, quando vocês olharem para o céu, vocês vão ver o céu, vocês vão ver o sol, vocês vão ver o céu, vocês vão ver o sol, vocês vão ver a lua, vocês vão ver o exército de estrelas, mas não se deixem dominar por esta grandeza ao ponto de vocês cultuarem a isso, porque isso é abominação a Deus, porque tudo isso foi criado por Deus, né? Então as coisas são de Deus, são maravilhosas sempre, sempre. Se você olhar o universo, se você olhar o poder da criação e a sabedoria de Deus na criação e tudo o que Ele estabeleceu, você vai achar assim maravilhoso. Mas mais maravilhoso ainda é o nosso Deus que fez aquilo, né, para que fosse estabelecida a vontade dele no universo e para que nós pudéssemos usufruir de tudo isso, né? Maior que o sol é o nosso Deus, maior do que as estrelas é o nosso Deus, maior do que, sabe, as nossas vidas é o nosso Deus, maior do que o nosso dinheiro é o nosso Deus, maior do que as nossas bênçãos é o nosso Deus, maior de tudo aquilo que você tem é o seu Deus. Não existe algo maior do que Deus. Só que as pessoas, elas começam o quê? A trocar isso, né? Quando Deus fala assim, irmãos, quando Deus fala assim, que nós temos que amá-lo acima de todas as coisas, significa que Ele tem que ser maior do que todas as coisas para nós, né? Ele tem que ser maior do que todas as coisas para nós, né? E isso parece ser um exercício difícil para determinadas pessoas, mas eu queria te dizer que isso é algo que começa a acontecer de forma natural naquele que verdadeiramente busca a Deus da forma como Deus deseja, ou seja, com entendimento, né? Transformando as suas atitudes e a sua vida para que possa cada vez mais ter contato com Deus. Deus quer ter contato conosco, você tem que ser convencido por isso. Você não pode, né, ficar aí à mercê, né, à mercê de situações na sua vida que vão te trazer um contato com Deus, mais uma vez eu vou falar, ínfimo, né, e que não demonstram fé nenhuma. Nós somos movidos por acreditar, por crer na palavra de Deus. E como nós cremos na palavra de Deus, nós nos movemos segundo a palavra de Deus. E quando nós nos movemos segundo a palavra de Deus, Deus se manifesta a nós como Ele disse na sua própria palavra que Ele se manifestaria, com poder, graça, revelações, né?
colocando o nosso inimigo onde ele tem que estar na nossa vida, debaixo dos nossos pés, sempre. Por isso, sabe, irmãos, por isso que eu estou falando já há algum tempo para você. Você tem me ouvido já há algum tempo. Eu falando a respeito da necessidade de nós sermos crentes verdadeiros, crentes que agem segundo, sabe, aquilo que nós na igreja expressamos, crentes que controlam os seus sentimentos, crentes que controlam as suas emoções, crentes que se movem sim, né, baseado, né, num entendimento, né, de que Deus é soberano sobre todas as coisas, portanto eu vou servir ao Deus soberano sobre todas as coisas, né? Se nós olharmos, sabe, se nós pegarmos cada vida que está aqui hoje, nós vamos compreender que cada vida que está aqui hoje tem um ou muitos problemas, né? Todos nós temos problemas, todos nós temos lutas, todos nós temos aflições, todos nós, sabe, irmãos, né, temos algo que nos incomoda, todos nós temos algo, né, que deve gerar de nós atitudes para resolvermos, mas isso tudo, irmãos, não deve atrapalhar a nossa fé e não deve atrapalhar também a forma como nós vamos agir para que nós possamos vencer as nossas lutas, para que nós possamos vencer aquilo, né, que tanto, né, Deus deseja que nós vençamos, que é nós mesmos. Você já me ouviu falar isso? Para você ter um contato com Deus, você precisa vencer a você mesmo, né? Tiago falou aqui que, né, as pessoas não recebem porque não buscam, e quando buscam não recebem porque pedem mal, porque pedem aquilo que é para gerar prazeres na sua vida, quando deveriam pedir aquilo que vai gerar alegria no coração de Deus para as nossas vidas. Tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus é durável, tudo que vem de Deus edifica, mas tudo que vem de Deus, irmãos amados, aquilo que vem de Deus nem sempre é eterno, porque muitas vezes Deus troca por algo melhor nas nossas vidas. Deus te deu um carro já, né? Deus me deu um carro, né? Que ano que é o seu carro? 1950, pastor, foi de Deus, eu não troquei mais, né? Não é assim que funciona. Deus te dá algo, né? E esse algo pode ser usado por Deus para gerar muito mais na sua vida, né? E nós devemos compreender isso, que a nossa vida, ela é uma constante mutação neste mundo, né? Ela é uma constante mutação neste mundo, né? E você pode fazer uma analogia na sua vida, né, dos momentos que Deus agiu e te concedeu coisas, né? E quantas vezes assim, tipo assim, né? Pastor, qual foi o seu primeiro carro, irmão? Meu primeiro carro foi um Fusquinha, né? Foi Deus que te deu? Foi Deus que me deu o Fusquinha. Deus me deu meu primeiro carro, um Fusquinha, né? E que carro você tem hoje, irmãos? Hoje eu tenho um BMW, né? E por que Deus não te deu um BMW logo do início da sua vida em vez do Fusquinha? Se veio de Deus o BMW, se veio de Deus o Fusquinha, por que Deus não te deu o BMW ao invés do Fusquinha? Né? Se Deus tinha poder para fazer isso, se Deus tinha autoridade para fazer isso, por que isso não aconteceu na sua vida? Por que Deus age dessa forma? Por que Deus faz as coisas dessa forma? Porque nosso Deus é sábio. E Ele dá aquilo que nós podemos suportar em determinados momentos da nossa vida. Porque as providências de Deus muitas vezes são paulatinas, e Deus faz com que aquilo que é dele seja usado por você mesmo com sabedoria para gerar mais de Deus, né?
para gerar mais de Deus. Então, existe um momento certo para todas as coisas nas nossas vidas, irmãos. Existe um momento certo, né, de Deus dar ali, né, as coisas que, né, em determinado momento vão te satisfazer, né, e em outro determinado momento, né, algo muito maior tem que ser gerado por Deus para te satisfazer e para te recompensar pela tua fé, perseverança, amor, busca, entrega. Aí você fala assim, mas pastor, tem que ser assim? Tem que ser assim, sabe por quê? Porque Deus, Ele falou que seria assim. Deus falou para o povo de Israel que quando eles entrassem na terra prometida, Deus daria a eles o melhor daquela terra. A Bíblia diz, né, no livro de Salmos, né, que se o povo de Deus ouvisse ao Senhor, ele comeria, né, do trigo mais fino e do puro mel que escorre da rocha. Ou seja, irmãos, sabe, o desejo de Deus é abençoar, e Deus tem poder para fazer isso, mas Deus não vai fazer isso de forma insana. Deus vai fazer isso de forma paulatina, fazendo com que a sua vida, né, neste mundo, né, demonstre o poder de Deus a cada momento, para que você não se ensoberbeça, para que você não perca a sua fé, mas você compreenda que você é dependente de Deus. Mas você compreenda que você é dependente de Deus, né? Eu lembro que eu vou falar até para os irmãos. Eu lembro que o meu primeiro carro foi um Chevette, né? Um Chevette usado, né? Não foi um Chevette zero, um Chevette usado. Eu tinha 18 anos. Aí eu comprei um Chevette. Tudo podre, irmãos. Já viu alguém com 18 anos, né, assim, ávido por querer e que não entendia nada de carro? Aí eu comprei um Chevette, né? E o Chevette estava tudo podre, tudo cheio de massa, né? E o Chevette, ele funcionava de vez em quando só, né? Funcionava de vez em quando só, né? E é lógico, irmãos amados, que, sabe, era aquilo que eu podia naquele momento comprar e ainda comprei errado, né? Mas é para exemplificar para os irmãos que, sabe, as coisas são de Deus, vão acontecendo nas nossas vidas, né, de uma forma que não é muito inteligível e entendida aos olhos naturais do ser humano, né? Por que determinadas coisas acontecem num momento e por que determinadas coisas acontecem em outro momento? Porque são os momentos que Deus estabeleceu para que aquilo acontecesse, baseado na tua fidelidade, baseado na tua fé. E eu vou dizer para você, às vezes, sabe, às vezes você não pede para Deus. Eu, por exemplo, raramente eu peço coisas materiais para Deus, raramente, Deus sabe disso, né? Mas às vezes Deus, Ele olha o desejo do teu coração, independentemente de você pedir, e Ele tem alegria e prazer em conceder a você aquilo que está no seu coração. Eu sempre falo assim, né, que Deus, Ele se alegra em satisfazer a vontade do nosso coração, porque se o nosso coração é um coração voltado para Ele, Ele se alegra em conceder aquilo que está no nosso coração, porque aquilo que vai estar no nosso coração são coisas boas. Vou te lembrar algo assim, que muitas vezes as pessoas perdem o rumo às vezes, e por isso não conseguem fazer aquilo que Deus fala na sua palavra. Mas Deus criou o homem íntegro, Deus criou o homem honesto, Deus criou o homem, né, que deseja buscá-lo. Deus criou dentro do homem, existe um instinto natural dentro do homem de buscar a Deus. O homem nasce com esse instinto, né? O homem foi criado com um caráter, né, voltado para Deus, e o homem, né, foi criado com um instinto de buscar a Deus. Ou seja, é uma necessidade do homem buscar a Deus.
Então o homem foi criado, né, baseado aquilo que Deus estabeleceu de forma boa para o homem. E tudo isso se corrompeu por causa do pecado. Mas o homem, no sentido original, né, é semelhante a Deus, né? E tudo isso se perde por conta do pecado, por conta das situações terríveis que se vê por aí hoje em dia, né? E muitas vezes essa corrupção que houve na criação, né, domina o homem e o afasta completamente de Deus. Então é possível nós olharmos para o homem e encontrarmos no homem um coração bom. É possível nós olharmos para o homem e encontrarmos no homem uma pessoa justa. É possível nós olharmos para o homem e encontrarmos no homem uma pessoa que busca Deus, que deseja Deus mesmo, sabe? E que deseja, né, que Deus faça parte da sua vida de forma intensa. Então é possível tudo isso, irmãos, isso existe, né? Todo aquele que abdica das coisas que são das trevas, né, começa a gerar sobre a sua vida ali o poder da criação original, ou seja, o homem começa a viver, né, um mundo diferente. Por isso que Jesus falou assim, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Então, irmãos, sabe, quando você olha uma pessoa que deseja o mal para outra, quando uma pessoa pragueja contra outra, quando uma pessoa ela fala e pratica coisas, né, que são abomináveis até para a sociedade, entenda, né, que essa pessoa ela foi criada, né, de forma correta. Ela foi criada, né, para ser diferente daquilo que ela está vivendo. Por isso que Jesus é aquele que transforma as vidas, por isso que Jesus é aquele que desfaz todas as obras do diabo segundo a palavra de Deus, né? Jesus veio, se manifestou para destruir todas as obras do diabo, e ele destrói as obras do diabo fazendo com que o homem se volte para Deus, fazendo com que o homem se volte para o Senhor. Eu vou ler um trechinho aqui da palavra no livro de Isaías. Olha só o que Deus fala. Eu gostaria que você prestasse atenção, não precisa abrir não a Bíblia, está no livro de Isaías capítulo 1, a partir do versículo 12, mas preste atenção, olha só. Quando comparecerem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Olha só, vou ler mais aqui ainda, mas olha só Deus falando. Ele não pode suportar, né, a iniquidade com a reunião solene, ou seja, Deus não pode, né, admitir, né, aquilo que é santo com aquilo que é profano. Deus não admite isso. Então ele fala, olha, né, eu não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene, ou seja, as pessoas iam na casa de Deus apresentar coisas para Deus, e Deus falou que ele estava farto disso, dessas pessoas entrarem na presença dele, né, e misturando as coisas, né, misturando aquilo que é santo e aquilo que é profano. E ele falou, e olha o que ele falou: as festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. As festas de lua nova e as solenidades eram ordenanças da lei de Moisés, e o Senhor falou: as festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim,
estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam suas orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito do órfão, defendam a causa das viúvas. Ou seja, irmãos, o Senhor certa vez falou assim também, que Deus não tem prazer nos holocaustos, mas antes Deus deseja que nós tenhamos um coração quebrantado para Ele, né? Ou seja, tudo que Deus estabeleceu para o homem, todas as regras que Deus estabeleceu na lei de Moisés, tinham um princípio, que era a adoração. Só que o homem se perdeu em tudo isso, fazendo coisas ritualísticas que Deus abomina, que Deus não aceita. E as pessoas faziam as coisas que estavam na lei, mas faziam, faziam sem entendimento e faziam ali por fazer. E Deus disse: eu as odeio. Eu as odeio. Quem é que pediu para vocês só entrarem nos meus átrios? Não, Deus não deseja nada disso para as nossas vidas. Deus deseja que nós tenhamos um coração quebrantado, um coração voltado para Ele, um coração arrependido, para que Ele possa ouvir as nossas orações, para que Ele possa receber aquilo que está, nos nossos braços estendidos para Ele, porque Ele se recusa, Ele fecha os olhos, quando as pessoas se apresentam a Ele, Ele fecha os seus ouvidos, cerra os seus ouvidos para não ouvir as orações, porque Ele abomina essas atitudes. Por isso que eu falo para você sempre: venha adorar a Deus, venha na casa de Deus para adorar a Deus e não bater cartão. Venha na casa de Deus, compreendendo aquilo que você está fazendo, para que Deus possa te ouvir, para que Deus possa receber a tua adoração, para que Deus possa receber a sua oferta. E a tua oferta é o teu coração, para que Deus possa receber a tua oferta, porque teoria para Deus não serve para nada. Teoria para Deus jamais vai levar a lugar algum, E as pessoas confundem muito Deus. Estava falando lá também, depois do café da manhã, a respeito daquilo que Deus faz hoje. Então a gente hoje vê igrejas lotadas, forradas de gente, E quantas surpresas haverão quando essas pessoas, algumas pessoas, até os próprios dirigentes das igrejas, se apresentarem diante de Deus, diante de Jesus, e Jesus falar assim: eu não conheço vocês. E vai falar: mas Senhor, quantas pessoas foram salvas por causa da minha pregação? Quantas pessoas foram curadas através da minha vida? Quantas pessoas foram libertas através da minha vida? E Jesus vai continuar falando: eu não conheço você. Eu não conheço você. E talvez a resposta de Jesus fosse assim: eu não conheço você porque você fez por interesse. Eu não conheço você porque você roubou. Eu não conheço você porque você enganou. E aí talvez ele ouça assim: eu fiz por misericórdia. Eu fiz por misericórdia das vidas que estavam lá, e não por causa de você, porque você eu não conheço. Então, sabe, irmãos, nós temos que ter a tranquilidade, de nos apresentar diante de Deus com um coração puro. Nós temos que ter um coração puro diante de Deus, para que Deus possa nos usar, para que Deus possa salvar vidas, e para que Deus possa nos salvar, para que Deus possa nos salvar,
Lembrando a você que a salvação é individual. Ninguém vai conseguir salvar o seu esposo, a sua esposa, né? Ninguém vai conseguir salvar o seu filho, sua filha, o seu pai, a sua mãe, porque cada um está construindo a sua vida espiritual e Deus vai nos julgar individualmente. Eu não vou conseguir chegar, obviamente, né? Eu não vou conseguir chegar na presença de Jesus e falar: Senhor, salva o meu pai. Não tem sentido, né? Até a sua oração, eu sempre falo assim, né? Até a sua oração ela tem que ser com discernimento, porque não adianta você clamar para Deus salvar um parente seu. Ah, Senhor, salva meu filho. Talvez você queira dizer assim, né? Senhor, transforma a vida dele, né? Senhor, mostra a verdade para ele. Senhor, faz com que ele enxergue, que a cegueira cesse. Mas salvar é uma oração equivocada. É uma oração equivocada. É a mesma coisa, irmãos, sabe? Que talvez você já tenha visto isso. É a mesma coisa que você orar para Deus abençoar o dizimista. Nós não precisamos orar em favor dos dizimistas para que Deus prospere aquela vida. A palavra de Deus já garante isso, e nós não podemos o quê? Através das nossas atitudes, às vezes motivacionais, né? Fazer com que as pessoas ignorem a palavra, porque a palavra de Deus é aquilo que garante a bênção, não é a oração em favor do... O dizimista já é abençoado financeiramente, né? E a palavra de Deus garante isso. Não precisamos orar por esta causa. E quantas vezes vamos orar pelos dizimistas, vamos orar pelo não sei quem, né? Não, nós oramos consagrando a Deus, e nós oramos pedindo a Deus que multiplique aquilo que a igreja recebe, porque aquele que dá já é abençoado. Aquele que dá já é abençoado, já é abençoado, é abençoado. E não sou eu, não é a minha oração, né, de bênção em relação a isso que gera o resultado. É a palavra, é o poder de Deus que disse que isso aconteceria. É o poder de Deus que é manifesto através da palavra dele. Então, eu não consigo, sabe, minimizar a palavra, né, para exaltar as coisas que são do homem, né? Isso é abominável a Deus. Você, sabe, minimizar as coisas que já foram ditas pelo Senhor, né? Fazendo um over, fazendo algo sobre aquilo, para que, né, as pessoas achem, né, que aquilo é maior do que a palavra. Não é. Não é. Portanto, irmão, sabe, discirna essas coisas todas. Não se deixe enganar, porque você vai ver, você vê de forma muito constante essas coisas, e as pessoas, elas estão ali, sabe, vivenciando aquilo, sabe, achando, né, que aquilo é normal, porque já viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes, 20 vezes. Na verdade, nós temos que ter discernimento. Você tem que ter discernimento. Então, assim como o Senhor, Ele não ouve a voz daquele que faz as coisas que são deste mundo, sem compreender a mudança que tem que haver na sua própria vida para que Deus ouça a voz. Deus também tem um recado. Deus também tem um recado a respeito da oração que Ele ouve. Assim como Deus revelou aquilo que Ele não ouve, assim como Deus revelou aquilo que Ele vira o rosto, assim como Deus revelou como aquilo que Ele fecha os olhos, com aquilo que faz com que Ele feche os olhos,
né? Deus revelou também como nós vamos fazer a nossa oração e como nós vamos, né, ter êxito em que o Senhor ouça as nossas orações. Porque o nosso Deus, Ele é perfeito. Nosso Deus, Ele orienta, Ele fala, né? Ele alerta, Ele mostra. O nosso Deus ensina. O nosso Deus quer gerar conhecimento. O nosso Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Ele não está interessado em que você tenha medo dEle. Ele está interessado em que você tenha comunhão com Ele. Portanto, Ele tem que ensinar aquilo que destrói, né? E Ele ensina aquilo que edifica. Ele ensina aquilo que destrói. E Ele ensina aquilo que edifica, né? Se você olhar a palavra que Tiago deixou, tem um pedacinho assim que ele fala assim, ó: sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, e ele fugirá de vocês. Então, Tiago, ele exemplificou uma série de coisas ali, dizendo daquilo que não tem resultado nenhum para o homem. E ele citou, né, que essas obras, elas são obras das trevas, e nós temos que resistir para que ele se afaste de nós. E Deus deu um recado tremendo para você. Você quer ter sua oração ouvida? Você vai orar hoje à noite? Você vai orar a Deus hoje à noite? Tem um jeitão que Deus vai ouvir sua oração. Ah, pastor, o senhor vai dar um livrinho de oração para a gente? Não, não vou dar um livrinho de oração, porque livrinho de oração é reza, não leva a lugar nenhum. Eu vou dizer aquilo que Deus falou. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. De lá vocês buscarão o Senhor. Eu estava falando através de Moisés, dizendo que quando o povo entrar na terra prometida, ele disse: de lá vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Esse é o fundamento para que você encontre Deus. Você quer encontrar Deus na sua oração? Busque Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, desejando Deus, sabe, irmãos? O que é buscar de todo o coração? Desejar profundamente que Deus se encontre contigo, de toda a sua alma, ou seja, de todo o seu sentimento. A alma é a nossa personalidade. A nossa alma são os nossos sentimentos. Nossa alma é o nosso jeitão de ser, que tem que ser controlado. A alma tem que ser controlada. Então, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E você vai encontrar Deus. E você vai encontrar Deus. E você vai encontrar Deus. Não tente fazer uma oração teórica, uma oração por ritual. Eu tenho que orar a Deus. Não, eu quero orar a Deus. Eu quero orar a Deus. Eu preciso orar a Deus. É diferente de eu tenho que orar a Deus. Quando no seu coração você tratar desta forma: eu quero orar a Deus, eu preciso orar a Deus, o tenho, que orar a Deus vai ser algo intrínseco, é algo natural, porque se você não orar, você vai se sentir mal. Se você não orar,
vai estar faltando algo. Se você não orar, você vai se sentir vazio, né? Mas é porque nós necessitamos de orar a Deus, para sermos preenchidos pelo Senhor, para sermos orientados pelo Senhor, para sermos tratados pelo Senhor, para sermos ali abençoados pelo Senhor. E aí a sua vida mudará. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa que com facilidade consegue sentir a presença de Deus num louvor na igreja, por exemplo. Ou sentir a presença de Deus vendo um louvor no YouTube, que eu costumo muito ver louvores no YouTube. Daí de vez em quando, eu começo a parar assim no louvor e começo, a falar com Deus, São momentos muito especiais e muito bons para as nossas vidas. E é assim que tem que ser, irmãos. É assim que deve ser. Que a palavra de Deus garante um monte de coisas para nós. E você ouviu aqui aquilo que a palavra de Deus te garante. Quando a sua oração não vai ser ouvida e quando a tua oração certamente será ouvida. Vamos escolher então aquilo que gera a oração ouvida pelo Senhor, porque haverá resposta, porque não existe oração sem resposta, mas não a oração não ouvida, né, irmãos? A oração não ouvida não acontece nada. A oração ouvida sempre tem resposta. Sempre tem resposta. Por isso que, eu falo assim, as pessoas às vezes perdem a sua bênção porque não têm sabedoria nem entendimento. Perdem a sua bênção e acham que estão fazendo tudo certo, mas não estão fazendo segundo aquilo que Deus falou, portanto estão fazendo errado. Quando você faz com entendimento, tudo dá certo. Oração sempre tem resposta. A oração ouvida por Deus. Amém?